Olá, meu nome é Daniele Freitas. Vamos para a aula de posicionamento em CSS da disciplina de Web Design. Essa é a agenda da aula de hoje. Na verdade, esses aí são os atributos CSS que a gente vai trabalhar que estão relacionados com esse tema. Então, para que a gente faz posicionamento nas páginas HTML? Então, basicamente é para permitir, para possibilitar, né, a diagramação de sobreposição de elementos. Então, quando se quer um elemento sobre o outro, trabalha-se com posicionamentos. Quando se quer uma gambiarra, também pode se trabalhar com posicionamentos. Mas é muito importante entender o que isso vai afetar nas páginas visualmente, para que você saiba se você está fazendo gambiarra ou se você está realmente trabalhando com a sobreposição. Um exemplo, esse site aqui. Então, ao passar o mouse, na verdade, em produto, esse site acho que é em alemão, eu peguei lá naquele site Awards. Quando passa o mouse em produtos aqui, aí abre essa caixinha aqui. Essa caixinha aqui, ela é formatada, obviamente, com CSS. Esse efeito de passar o mouse pode ser feito com CSS, mas geralmente é feito com JavaScript. Outro exemplo aqui de sobreposição, esse site do Pinterest, quando eu vou rolar a página aqui, ó, essa barra de header, ela fica presa, ela fica fixa, né, no topo. Também acontece do rodapé ficar fixo. Também é trabalhado com posicionamento em CSS. Outro exemplo, esse exemplo é do site do Keep Notes. E aí, quando eu clico em editar marcador, aparece essa caixinha e essa página, ela meio que esmaece. A gente chama de esmaecer. Ela escurece aqui, né? Fica uma parte escura. E aí aqui fica a caixinha, um efeito meio de tem uma sombra aqui, né? Para dar um efeito de sobreposição. Quer dizer, você mantém o foco na função nova, que é essa caixinha que apareceu, mas ao mesmo tempo você consegue visualizar o que está atrás. Só para dizer para o usuário, olha, você continua na mesma página, sua caixinha só está sobressaindo e ok, se você clicar aqui concluído, você volta para a página que você estava. Então, a usabilidade dessa caixinha, a ideia da usabilidade é basicamente essa. Outro exemplo, só que essa caixinha está bem maior. Se você prestar atenção aqui, ó, tá vendo? Ela está bem grande. E lá atrás está o site da Amazon esmaecido também. Tá a mesma lógica, aqui tá com a bordinha arredondada, tá com efeito de sombra também, ó. Aqui no canto de todos os lados dá para ver a bordinha das caixas. Então a mesma lógica, e aqui também tem o botão de fechar. Lá basicamente não tem botão de fechar, mas enfim. Dependendo aí de como é que a caixinha abre, né? É mais interessante. Tem outras caixinhas também que, ao passar o mouse, ao clicar na parte de fora, ele já fecha automaticamente. Esse aqui é outro exemplo do site da Udemy. Então, aqui, ó, quando eu passo o mouse, esse aqui é o passar o mouse. Passo o mouse aqui nesse curso, ele abre essa caixinha, ele não esmaece a página e a caixinha fica com efeito de sombra. Aqui, bem legal, bem bonito. Você vê que, assim, apesar dessa sobreposição, ela não deixa a página poluída, né? Como esse é um efeito de passar o mouse, quando é o efeito de clicar, o efeito de esmaecer é o mais comum. Quando é só passar o mouse, ele basicamente fica com a cor normal mesmo, tudo. Esse efeito de esmaecer também é feito com sobreposição, tá? É uma div que é colocada, que vai ocupar a área inteira, né, de cor preta, com um efeito de opacidade. Outro exemplo aqui de esmaecer, então eu vou clicar aqui em login, ó, no site da W3 Schools, e aí vai abrir essa caixa aqui, bem grandona. Você percebe que essa caixa ficou em cima do, dos elementos, né? Por mais que ela tenha ficado embaixo dessa outra caixa, né, organizada embaixo dessa outra caixa, ela ficou em cima. E aqui tem, ó, o botãozinho de fechar, a página não esmaeceu, apesar de eu ter clicado, tá?
Aqui é só para vocês entenderem essa questão das funções, como é que funcionam. Bom, lá no site da W3 Schools tem explicando como é que faz. Esse aqui é o nome dessa função, é Modal Box. Então tem como explicando como é que faz o Modal Box, inclusive com efeito de esmaecer. Tem um exemplo aqui, ó. Então, ele botou uma barra vermelha aqui, mas enfim, é só para exemplificar, não indico colocar barra vermelha, né? A menos que você queira botar uma mensagem de alerta. Os atributos para trabalhar com posicionamento são esses aqui. Para a gente trabalhar com posicionamento, eu vou colocar aqui um código HTML e um código CSS, que é o que eu vou usar para os códigos, os próximos códigos, para trabalhar com aquelas páginas. Então, aqui eu tenho um header, tem um main, tem um article, vários parágrafos, e aqui tem um footer. E antes do header, eu tenho essa div aqui e tenho essa outra div aqui. E aí eu coloquei aqui um modal container, uma class e uma class modal content, que seria conteúdo, tá? Aqui eu coloquei vários parágrafos e aqui o código CSS. Então, zerei aqui os espaçamentos, coloquei tipo de fonte, coloquei para que os parágrafos tivessem uma margem, visto que eu zerei aqui em cima os espaçamentos. A gente já falou sobre isso, né? Eu zerei os espaçamentos para colocar uma margem, pode ser redundante, mas agora eu tenho um controle melhor dos espaçamentos. Apliquei para o header, para o footer, um background, um padding, um border bottom e um tipo de fonte, porque essa cor aqui é um pouco mais escura, então eu coloquei a cor do texto branca. Para o footer, eu coloquei, ao invés da borda embaixo, borda em cima. Aqui ficou redundante, mas enfim, não tem problema, tá? Eu tirei aqui essa borda de baixo e coloquei a borda em cima. Ainda não coloquei nada aqui, vou colocar para os próximos. E aqui no modal content eu coloquei um background, uma largura e uma altura. Então a página ficou assim, ó. Então o header com essa cor chocolate, a borda embaixo e por rodapé a mesma coisa, né? A cor chocolate e a borda, no caso, em cima. E aí aqui eu botei essa caixinha, né? Como eu já falei, eu botei a largura e a altura, inclusive tem um leve bugzinho aqui do navegador, tá vendo essa barra branca aqui? Ela não era para estar aqui. Eu apliquei uma margem no parágrafo e era para essa barra branca, era para estar tudo verde aqui. Mas enfim, leve bug aí do navegador. E aí, para o posicionamento estático, ele vai ficar assim. O posicionamento estático é o padrão. Para o posicionamento absoluto, então, eu vou só mudar nessa div modal content o posicionamento, esse atributo, vou colocar esse atributo, position absolute, e o que, é que ele vai fazer? Ele já vai ficar sobreposto ao site. Ele vai ficar acima, ó, você vê que não existe mais o bug, inclusive, quando a gente aplica o posicionamento absoluto, apesar desse código HTML, dessa caixa, ela está lá antes do header, né? Logo no início do body, ela pode ficar em qualquer lugar do código. Pode ficar lá embaixo, depois de rodapé, pode ficar no meio. Não indico muito ficar no meio do código, mas enfim, poderia. Visto que ela já tem um posicionamento absoluto, ela vai ocupar a parte. É como se fosse o eixo Z, né? Das coordenadas. Depois a gente tem o fixo. O fixo ele vai visualmente parecer que está igual, mas quando a gente bate a barra de rolagem, ele vai ficar fixo, tá? Diferente do posicionamento absoluto, ele vai ficar sobreposto, porém não vai ficar fixo. Passei a barra de rolagem, aí ele vai ficar lá preso. Uma observação sobre essa página, eu coloquei aqui vários parágrafos com lorem y, e aí quando você fizer, colocar vários lorem y até aparecer a barra de rolagem. Tá? Se não apareceu a barra de rolagem, coloca mais. Depois a gente tem um posicionamento relativo. Quando eu aplico o posicionamento relativo, ele tem uma visualização diferente do posicionamento absoluto. Então, basicamente, o que é que ele vai fazer? Ele vai trabalhar junto com esses dois atributos, na verdade, 4 atributos. Atributo de right, top, left e bottom. Então, aqui a gente vai escolher dois atributos, um que representa o eixo X e um representa o eixo Y. Certo? Então, right representa o eixo X,
o left eixo X, o top eixo Y e o bottom eixo Y. Então, eu coloquei aqui o top e o left. E quando eu aplico position relative, ele vai ocupar a mesma área, porém, ele vai permitir que esses atributos trabalhem. Se eu não aplicar o posicionamento relativo, esses atributos não funcionariam, tá? Então, só com posicionamento relativo, ou absoluto, ou fixo, enfim, qualquer posicionamento desse aqui é que ele vai funcionar, esses atributos de posicionamento irão funcionar. Então, aqui ele deslocou 3 EM do topo, e aqui ele vai deslocar da esquerda 10 EM. Então, aqui eu tenho 10 EM, ó. Essa distância daqui para cá. E aí ele tem 15 EM de altura. Esses 15 EM estão sendo ocupados nessa área. Os 15 EM de largura também, só que não tem nada do lado, então não vai fazer tanta diferença. Se tivesse alguma coisa do lado, essa coisa ficaria aqui, ó. Sei lá, um exemplo. Alguma coisa aqui. E aí essa caixa ficaria sobre isso aqui também, tá? Ele deslocaria e ficar sobre esses outros elementos. Bom, quando se aplica, aí, na verdade, o posicionamento relativo ele é mais usado assim. Quando eu quero trabalhar um posicionamento relativo com um posicionamento absoluto. Então, aqui estava posicionamento relativo, aí agora está posicionamento absoluto. E no container eu apliquei o posicionamento relativo. Então, perceba o que é que vai acontecer. Ele vai ficar ocupando, aliás, ele não vai ocupar mais, né, aquela parte superior, e vai ficar sobrepondo a página. Visualmente, parece não fazer muita diferença entre o posicionamento absoluto e o posicionamento relativo aqui, né? Peraí. Para visualizar essas mudanças, eu coloquei aqui, eu mudei um pouco a formatação, apliquei aqui no modal container e no article um max width de 60 e a margem de 0 alto. Então, o que é que isso vai mudar? Então, aqui, o margem é essa tag aqui. Aqui ela vai ter 60 m, essa largura aqui, essa largura máxima. E o margem 0 alto vai colocar isso aqui no centro. Certo? E aí, aqui eu apliquei para o modal container. O modal container é aquela div que tem essa outra div dentro. Então, basicamente, esse modal container ele tá aqui, ó. Ele não é visualizado porque eu não coloquei background, não coloquei borda, não coloquei nada. Então, ele tá aqui. Certo. Esse é o modal container. Então, agora ele tá com uma largura de 60 m. Na verdade, ele tá com uma largura de 60 m, né? Então, ele tá ocupando essa área aqui, ó. Só que ele tá ocupando 0 pixels. Tô colocando aqui só para ilustrar. Ele está aqui. E esse modal, esse modal está dentro dessa div. Só que ele está deslocado aqui, ó, 3 EM. Ele fica mais embaixo. Ok? Então, aqui eu tenho o modal container e aqui eu tenho o article. E aí, eu tenho aqui 60 de largura no modal container, menos 15, que é a largura do modal, content, 15. Então, 60 é o total aqui da largura, menos essa largura aqui. Para que eu fiz essa conta? Para pegar esse valor aqui, 45. Então, eu tenho 45 dividido por 2, porque eu tenho dois lados. Então, eu tenho aqui, ó, 22,5, 15 mais 22,5, que dá igual a 60. Tá? Então, eu peguei basicamente esse valor, 22,5. Dá igual aqui, ó, quando eu somo esses três valores, dá igual a 60, ok? Para que eu fiz essas contas?
porque eu justamente quero deixar esse modal no centro. Então, agora, ó, se eu aumento e diminuo o zoom da página, se eu uso a barra de rolagem, o modal vai ficar no centro. Aqui ele está no centro, ele não está acompanhando a barra de rolagem porque eu estou usando o posicionamento absoluto, né? Se eu estivesse usando o posicionamento fixo, ele ficaria fixo na página e eu usando a barra de rolagem, ele ia ficar fixo. Então, essa é a diferença do posicionamento relativo usando junto, o posicionamento relativo usando junto com o posicionamento absoluto. Agora, assim é que vai ficar a página se eu trabalhar só com posicionamento absoluto. Ela vai ficar fixa. Por quê? Porque esse top e esse left, eles vão trabalhar em relação ao navegador e não em relação à div com posicionamento relativo. Basicamente, essa é a diferença. Esse top left, ele vai ficar, ó, relativo ao posicionamento relativo. É redundante, mas é o correto a falar. Então, esse top left aqui, ele vai ficar com relação ao modal container, quando aplicado. Para esse exemplo aqui, eu tirei o posicionamento relativo para você ver qual que é a diferença. Mas, basicamente, esse top left, ele vai, quando o posicionamento relativo está sendo usado, ele vai trabalhar com relação a ele, e não com relação ao navegador. Que aí, nesse caso, é o que está acontecendo aqui nesse exemplo. Ele está relacionado ao navegador. Quando não tem posicionamento relativo, ele fica relacionado ao navegador. Aí, aqui, os atributos de coordenadas. Eu coloquei aqui, alterei a tag, o código HTML. Coloquei aqui uma div modal content, botei outro valor, posicionamento direito top, posicionamento esquerdo top, posicionamento direito bottom, posicionamento esquerdo bottom. E aí aqui eu botei um parágrafozinho só para vocês verem o texto, né? E aqui eu apliquei um CSS para cada um. Então aqui, ó, à direita no topo, coloco 0 e 0, que é justamente esse aqui. Aí esse aqui, esquerda no topo, top 0 e left 0, que é esse aqui. Na verdade, eu fiz um slide aqui pra cá, não. Aí, esse aqui, top 0, left 0. Aí, esse aqui, posicionamento direita, bottom, ele vai ficar direita. E no topo, então aqui, direita embaixo. E esse aqui, esquerda, bottom, ele vai ficar esquerda embaixo. Aí tem esse outro valor que é novo do CSS3, inclusive não funcionam em todos os navegadores, né? Acho que é a versão mais nova do Edge, tem outros Safari, não lembro bem, tem que dar uma olhada. Então ele é a junção do posicionamento fixo com posicionamento relativo. Ele vai trabalhar da seguinte forma. Para trabalhar ele, eu coloquei essa tag de nave e apliquei o posicionamento stick com top 0, precisa obrigatoriamente colocar a coordenada aqui, senão ele não vai funcionar. Só o position relativo, ou o stick não funciona. Tem que colocar a coordenada. Se top, se bottom, ele funciona para qualquer um. E aí ele vai funcionar da seguinte forma, que esse menu eu coloquei, né? E aí quando eu uso a barreolagem, ele vai ficar na posição dele. E aí ele vai, quando der essa barriolagem, ele vai ficar preso no topo. Ele pode ser usado para fixar o menu horizontal, para fixar o menu vertical, para o cabeçalho, para o rodapé. Então aqui eu coloquei um menu horizontal, mas poderia ser para fixar um menu que está aqui. Então usar a barra de rolagem, ele fica sempre aqui à esquerda. Ou então o rodapé, usa a barra de rolagem, ele está sempre o rodapé lá preso na parte inferior. E aí agora a gente tem um atributo dizIndex. O atributo dizIndex é para definir a ordem dos elementos com posicionamento absoluto. É tipo o eixo Z, como eu já havia falado, né?
Então, aqui eu tenho o eixo Y, aqui o eixo X, e aí tem o Z, que é como ficou a ordem desses elementos aqui. Para trabalhar isso aqui, eu precisei mudar aqui, ó, ao código HTML, coloquei com content 1, content 2, content 3 e content 4. E aí lá no CSS eu apliquei valores diferentes aqui, eu, na verdade mudei 2 EM para cada elemento, para a gente visualizar assim essa escadinha. Então 5 EM, 7, 9, 11, apliquei um background diferente neles também. E aí, quando eu aplico o Z-index, perceba que eu apliquei o Z-index content 2, né? Que é esse aqui, ó. Ele vai ficar em cima de todos os outros elementos. Agora, é como se ele tivesse essa ordem definida. O content index, no caso, aqui a gente coloca o valor, é sempre o número inteiro. Esse número 1 é o menor número. Como eu não defini os index dos outros, os outros estão atrás, né? Mas se eu colocar de outro 2, ele já vai ficar atrás desse content 1. Foi o que eu fiz aqui. O content 1, apliquei um text align right, para que o texto ficasse à direita e a gente conseguisse enxergar. O content 1, ele ficou com os index 4, e aí, ó, ele ficou com a maior prioridade, digamos assim. A maior visualização, ficou acima de todos. Aí o content 2 ficou com 3, o content 3 ficou com 2 e o content 4 ficou com 1, no caso ficou lá atrás. Então essa ficou a ordem. O Z-index basicamente é para fazer isso. O que muitas vezes acontece é a gente ficar tão perdido com tanto posicionamento absoluto que a gente usa, que a gente termina aplicando um Z-index com um número bem altão. Você der uma olhada nos códigos CSS aí, você vai ver um Z-index com vários números. A pessoa coloca 9999999, vários noves, porque para que aquele elemento fique em cima de outros elementos. Às vezes tem essa gambiarra por aí. É isso, até mais.